A gente faz um outro programa pra discutir câmera isso. super rápida que consegue ser mais rápido que a luz, não foi? Que fotografou o caminho. Ah, sim, essa parada também? teve. É com muitos frames, assim, muitos frames. Né? Absurdo que você conseguiu depois utilizar um time-lapse ali, onde você vê a luz se propagando num meio de propagação que eu não sei muito bem qual que é, provavelmente. Louco isso daí, né, cara? Muito louco. Não, eu também não. Mas hoje a ciência está sabendo se vender muito melhor. Tanto que, na verdade, por mais que a gente diga assim, hoje nunca se teve tanto interesse por ciência como as pessoas vêm tendo hoje em dia, né? Tanto que você tá vendo, a gente vê o que não está faltando por aí são divulgadores científicos no Brasil cada vez mais e que tenham cada vez mais, né? Olha lá, uma... Isso aí não é bem o do hidrogênio, mas tá beleza. Isso aí é um modelo, dá pra entender que é um modelo de um átomo. Então, o átomo, você vê, você tem todos aqueles elementos que são prótons, nêutrons, que ficam no núcleo. No caso do hidrogênio, seria só um prótonzinho, e aí você tem um elétron que fica girando. A questão que ele percebeu foi o seguinte, é que esse elétron, ele pode ter vários níveis de energia. Isso aí. Sobre a sua eletrosfera. Ele pode assumir vários níveis de energia. Só que, mais uma vez, ele não pode assumir qualquer valor de energia, ele não pode assumir qualquer energia. Não ele é só vai... 0,1,0. Não, é tipo 1, 2, 3... E agora, quem prestou atenção na aula já sabe como que chama isso. Como que chama isso? Valores o quê? Contínuos ou discretos? Discretos, exatamente. E como são quantidades muito específicas de energia, então isso são quantos de energia. Então por isso que ele quantizou o átomo de hidrogênio. E é por isso, mais uma vez, que essa física ela é quântica. A física ela é quântica porque é a física de quantização de sistemas. E aí tá a imagem aí, ó. Eu tô mandando as coisas pra Fabi. Você tá pegando com ela, né? Tá aí então a imagem, ó. Essa aí é a imagem, é a primeira vez na história que a gente tem a imagem de um fóton. Cara, isso é uma imagem. Não é uma coisa criada, então. Não, isso aí é a imagem. Explica, o que foram é isso? Os pesquisadores da Universidade de Birmingham, tá? Que fizeram isso aí, eles criaram a primeira imagem de um fóton. O pessoal falou que tem a forma de um limão, como a galera tá vendo aí, né? E isso aí foi publicado agora dia 14 de novembro, para quem quer saber, numa revista muito importante chamada Physical Review Letters, tá? E isso permitiu os pesquisadores aí calcularem e entender várias propriedades das partículas, o quê? Quânticas, que a gente tá trabalhando. Exatamente. Que a gente tá falando aqui, entendeu? Então, é isso aí. E você tendo a imagem do fóton e tal, você sabendo, conhecendo as propriedades, qual que é a importância disso para a sua vida? Hoje nenhuma, mas daqui a alguns anos, quando você estiver usando o computador quântico na sua casa e jogando CS a 1000 por hora, você vai falar, caramba, cara, aqueles malucos lá no Vilela aquela vez falaram que estudando a propriedade do fóton a gente consegue desenvolver isso. Então tá aí, ó, uma imagem do fóton muitos e muitos anos depois. O importante fazer a imagem é para entender as propriedades do fóton e a aplicação, principalmente computação quântica. Então tá aí, ó. Perfeito. É isso. E uma coisa, só lembrando, o Bohr, que a gente tá falando, orientador do nosso querido Oppenheimer. Quando o Oppenheimer sai dos Estados Unidos e vai para a Alemanha estudar com o Bohr, que é ele que começa a estudar o núcleo atômico ali, e eles descobrem então a tal da força, da energia do núcleo atômico, o que lá poderia virar. Sim. Então, uma coisa eu não enfatizei, mas o Niels Bohr é um dos nomes mais importantes para física. Então, a física quântica, ela tem vários pais. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, e aí a gente já vai chegar nele. De Broglie, Schrödinger, que existe a questão da pronúncia do nome dele é uma discussão muito ampla. Schrödinger. Eu nunca soube como pronunciar Schrödinger. Acho que ninguém sabe. Cara, acho que nem a mãe dele sabe. Sei lá, vamos chamar ele de Marcelo aqui. Tá. Eu acho que é igual o Elon Musk que deu aquele nome pro filho dele. O X, A, do, pá. Imagina se o filho dele fica famoso pra caramba. Só que o filho do Elon Musk já apelidaram ele, chamando Little X. E acabou, cara. Então o Schrödinger, cara, sei lá. Vamos facilitar. Não, mas bom, antes vamos falar de onda-partícula, né? Dessa coisa de onda-partícula. A principal coisa de todos os tempos hoje, que é o experimento. E tudo começa com um carinha chamado De Broglie, que fez um trabalho de doutorado muito simples, na verdade, tipo poucas páginas, mas que quebrou a cabeça
e quebrou a mente dos físicos na época. Porque a gente já tinha o trabalho do Einstein, do fotoelétrico, do efeito fotoelétrico, onde então mostrou que luz, e se você tem uma questão de dualidade onda-partícula com relação à luz. Então, a luz ela pode se comportar como onda, como ela pode se comportar como partícula. Perfeito. E aí, eis que vem o de Broglie e diz: e será que se eu tomar, por exemplo, um feixe de elétrons, tá? Elétrons são partículas fundamentais, tá, pessoal? São partículas, enfim, são partículas fundamentais que são responsáveis, inclusive, pela eletricidade que chega na tua casa aí. E se eu tiver um feixe de elétrons, e eles já conseguiam produzir aquilo, será que este feixe de elétrons, que é composto por partículas, elétron é partícula, até então era tido, o elétron é uma partícula, os caras já tinham noção até da massa do elétron. O J.J. Thomson foi quem descobriu, se eu não me engano, o elétron, e enfim, era uma coisa muito, muito consolidada. O elétron é uma partícula com massa e carga. Perfeito? Perfeito. Carga negativa ali. Convencionou-se. Então, se eu tiver um feixe de partícula, será que este feixe, ele também, essas partículas, será que elas também não podem se comportar como onda? Assim como luz, que era tido como onda, ela se comporta como corpúsculo? Será que o contrário não é verdade? E aí ele cria a hipótese da onda de matéria, na tese de doutorado dele. Tá? E aí os caras, primeiro, não é possível, aquela descrença, todo mundo sabe que elétron é uma partícula e tudo mais e tal. E aí veio o filho do Thomson e ele consegue descobrir que, de fato, um feixe de elétrons pode se comportar como onda. Ele mostra que um feixe de elétrons pode ter ele quando passa por uma fenda, por enquanto uma fenda só, ele pode difratar. O que é difratar? Difratar é um comportamento ondulatório, tá? Então você tem aqui, você tem uma fenda, aí você pensa que você tem uma frente de onda chegando aqui, tem parede, uma fendazinha aqui. Aí você tem uma frente, um buraquinho. Você tem uma frente de onda chegando aqui, essa frente de onda chegou e esse buraquinho aqui, ele vai acabar funcionando como se fosse um emissor, né? E aí vai sair ondas aqui como se esse aí, ó. O que é isso? Você colocou difração aí? Efeito de difração? É exatamente isso. Sim, perfeito. Pode soltar, isso aí mesmo. Aí, imagina que ali no meio ali é a fenda, entendeu? Tá. A fenda ela se comporta como uma fonte de emissão de ondas. Então, beleza. E ele conseguiu observar este efeito com elétron. Então você já, o pessoal já, caramba, que coisa. Então quer dizer, um feixe de elétrons que era elétron, uma partícula, e está se comportando como